A graça e a paz de Jesus. Vocês estão bem? Todo mundo bem com Cristo? Amém, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse. Abra a tua Bíblia, último livro do Novo Testamento, último livro da Bíblia. Enquanto você abre, eu quero lembrar os irmãos que nós teremos a ceia do Senhor no próximo domingo. Então, não falte. Já se prepare para participar da ceia. Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical, às 9h30. Antes temos o café da manhã, então vamos todos participar, momento de comunhão da igreja aqui local. Vamos ler os 3 primeiros versículos do livro do Apocalipse. Convido você a ler comigo. Vou ler na NAA. Os irmãos que estão em casa também podem e devem acompanhar a leitura. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos fechar os olhos e orar ao Senhor. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de estar aqui na tua casa. É um dia de feriado, o mundo para, Deus, para pensar esse dia como o dia do trabalho. E Deus, nós estamos aqui, Senhor, porque reconhecemos que Tu és o dono de todas as coisas. Tu és um Deus que trabalha. E nós somos chamados pelo Senhor a trabalhar no Teu reino, a trabalhar na Tua obra, Pai Santo. Te damos toda a honra e todo o louvor. E agora, Deus, com a Tua palavra exposta aqui diante de nós, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude, nos auxilie, Pai, a compreender qual a intenção, quais são as verdades supremas que o Senhor quer trabalhar em nossas vidas. Abençoe, Deus, o Teu povo que se reúne aqui. Obrigado pela vida dos irmãos que estão presentes aqui, os irmãos que estão acompanhando pela internet. Que o Teu Espírito Santo possa nos auxiliar, enfim, Deus, nos conduzir ao entendimento correto da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica a tua Bíblia aberta, Apocalipse capítulo 1, os 3 primeiros versículos. Veja que o autor, o evangelista João, ele começa com a palavra revelação. Olha aí o primeiro versículo, revelação do Senhor Jesus. Uma informação muito boa aqui para nós é que o teólogo William Barclay, vou pedir para colocar para nós aí, Lu, ele nos ensina que a palavra apocalipse, que é o sentido de revelação, é composta por 2 partes, né? Apo, que está escrito aí de dentro para fora, e calupsis, ou calipsis, que é cobertura, que é véu, descortinar, tirar o véu. Esse é o sentido exato do termo grego, né, do apocalipse. Então, descortinar aquilo que estava protegido, aquilo que estava guardado. Observamos que no verso 1 aqui do livro do Apocalipse, meus irmãos, nós vemos que o Apocalipse é de João, é uma revelação que é o próprio Jesus quem nos dá, mas como nós tratamos do Deus Trino, é o Senhor Jesus, mas também é o próprio Deus Pai quem revela essa palavra através do seu anjo. Anjo que nós vamos encontrar de uma forma muito comum aqui ao longo desse texto. Os anjos do Senhor têm um papel de destaque aqui no livro do Apocalipse, e a finalidade que o Senhor revela para o evangelista João é de mostrar ao povo de Deus as coisas que em breve hão de acontecer. As coisas que em breve hão de acontecer. Então veja, nós partimos do princípio de que
Jesus é quem entrega a palavra, é Deus Pai quem dá a palavra, e o autor, quem escreve, quem registra, é João, e nós partimos desse entendimento, que realmente é o evangelista João, o último apóstolo a morrer. Ele ainda estava vivo. Sabe que quando nós estudamos um pouquinho a história, corria uma lenda de que o evangelista João, não sei se os irmãos já ouviram falar isso, mas ali no primeiro século, entre os crentes do primeiro século, corria uma notícia de que o João não iria morrer, que o João ia ficar vivo. Isso por dois motivos em especial. Primeiro, que as pessoas não viviam tanto assim. É bem provável que João realmente ele já tivesse passado os seus 90 anos, não é? Tivesse aqui seus 95 anos, E as pessoas não viviam tanto assim, então João não morria. Mas, sobretudo, teve uma pergunta de Pedro para Jesus. Eu acho que nós até colocamos João capítulo 21. Se os irmãos observarem João 21, no verso 21, diz assim o texto: Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a este? Aí Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Olha, isso está escrito lá no Evangelho de João. Quanto a você, siga-me. Olha o que diz o texto. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria? O próprio texto traz a explicação. Mas Jesus disse, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Enfim, então correu essa notícia, né? Tinha essa notícia de que João ele não morreria. E de fato, já estamos agora no Apocalipse, para lá do ano 90, provavelmente o ano 96, Policarpo de Esmirna foi um discípulo direto de João, não é? Logo na virada do primeiro para o segundo século. Policarpo ele traz essa informação de que realmente foi João quem escreveu o livro do Apocalipse, ali na época do imperador Domiciano. E então Policarpo ele dá esse testemunho. Não só o Policarpo, mas Justino, que foi discípulo de Policarpo, também fala isso, que é João quem escreveu, né? Então está ali mais ou menos no ano 96. Se a gente fizer as contas aí por cima, já se passaram quase 70 anos da ressurreição do nosso Senhor. Então já correu há muito tempo. E o fato é que o João ele estava vivo ainda. Então muitos irmãos daquela época, daquela geração, eles acreditavam que o apóstolo João ele não morreria. Mas de fato ele morreu, não ficou aí para a eternidade. Muito bem, observe o verso 2. O verso 2 vai nos dizer que foi João, então, quem recebe a visão. Está vendo aí, irmãos? E tem aqui o reforço de que a fonte é Deus, a fonte é o Senhor Jesus Cristo. E João ele vai escrevendo as coisas que em breve iriam acontecer. Uma coisa que é importante a gente ter ideia, queridos, é que aquela comunidade, aquela geração de crentes, eles realmente achavam que o Senhor Jesus iria voltar para aquela geração, né? Nós já passamos pelos textos de Paulo, quando ele fala ali em Tessalonicenses, ele fala justamente para desmistificar esse tipo de entendimento. As pessoas achavam que Jesus ele já iria voltar, a segunda vinda dele seria ali para aqueles dias, por aquele tempo. E incrível, porque o João está falando, ele fala, olha, as coisas que em breve hão de acontecer, as coisas vão acontecer, com brevidade. A gente tem que ser partindo do entendimento de que aquilo que para nós pode ser muito longo, dias demorados, mas para Deus é breve, né? 1000 anos para nós é como um dia para Deus, então as coisas correm de uma forma muito rápida. Agora, esse em breve que deve acontecer, nós encontramos isso, um paralelo ou um eco, em Daniel capítulo 2. E eu sempre tento trazer aquilo que nós estudamos em Daniel
porque nós já passamos pelo Daniel o ano passado. E em Daniel capítulo 2, versículo 28, está escrito assim ali, ó. Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Então, eu fiz aqui essa ligação porque, veja só, obviamente, meus irmãos, a mente do apóstolo João, que é o autor do Apocalipse, acompanhe o que eu quero dizer, a mente dele está saturada dos textos do Antigo Testamento. Ele, como um bom judeu, conhecedor da palavra de Deus, ele tinha um amplo conhecimento, né, daquilo que nós temos registrados lá no Antigo Testamento. No verso 3, nos mostra a importância de estudar o Apocalipse, porque o verso 3 diz assim, vou ler novamente, não está aí, mas acompanhe na tua Bíblia, diz assim, olha, bem-aventurado, ou seja, felizes, aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem. Quando nós lemos essa bem-aventurança, nós lembramos do quê? Das palavras de Jesus, lá no Sermão do Monte, que acabamos de estudar também. Por quê? Porque é o seguinte, eu quero fazer aqui trazer a memória aqui dos irmãos, que João tem a mente dele saturada do texto do Antigo Testamento, mas também a mente dele está repleta, cheia das palavras do Senhor Jesus, com quem ele andou por 3 anos. O Senhor Jesus diz isso. Ali em Lucas capítulo 11, versículo 28, diz assim, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então, tá vendo? Olha que coisa linda. Quer dizer, a gente vai percebendo o linguajar de João, você consegue fazer uma ligação tanto com os textos proféticos lá do Antigo Testamento, como também com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma frase aqui do Berkeley Sweet, ele é um estudioso do Apocalipse. Nas suas pesquisas, isso aqui é uma informação importante para quem está anotando, ele diz o seguinte, que dos 404 versículos do Apocalipse, 278 fazem referências às escrituras judaicas. Atenção, ele não está dizendo que essas 278 citações são do texto canônico. Não é isso, mas dos textos judaicos. Nós já passamos, estudamos, vimos aí nos nossos primeiros encontros, né, os textos apocalípticos que nós temos ali na Judéia, em Israel. Então, o Dr. Barclay, ele vai dizer o seguinte, que dos 404 versículos, 278 fazem menção às escrituras judaicas. Então, isso aqui é uma coisa importante que a gente percebe que o Apocalipse, portanto, ele está repleto de citações do texto judaico, tanto do Antigo Testamento, quanto também de textos extra-bíblicos, extra-canônicos, que não são textos bíblicos. Muito bem, meus irmãos. Então, nós vimos na nossa introdução, não é, que esse gênero apocalíptico fala justamente dessas questões, né, do final dos tempos, toda essa linha escatológica, e aponta para o final dos tempos, mas nós não podemos perder de vista, estamos estudando aqui Apocalipse, que o texto do apóstolo João está, vamos ver se os irmãos estão atentos já aos nossos encontros, profundamente ancorado no tempo dele. No tempo dele, ou seja, o Apocalipse aponta para o futuro, mas tem toda uma raiz no presente. Não é? Naquele cenário que a igreja está vivendo, naquele tempo que a igreja primitiva está passando. Então, João ele escreve apontando para frente,
mas tem todo um contexto ali do tempo de João, que é o nosso passado. Está lá no nosso passado. Isso quer dizer que é o seguinte: nós temos que fazer um esforço ímpar de tentar enxergar o que João está enxergando, para a gente poder ter um entendimento mínimo do que está querendo ser dito aqui no livro do Apocalipse. Se a gente tentar fazer minimamente um mergulho no texto, entender qual é o cenário, a questão política, social, cultural da época, isso vai nos ajudar a entender minimamente o que o apóstolo João está querendo trazer para nós aqui no livro do Apocalipse. Eu até coloquei aqui alguns abismos que nos ajudam a compreender o livro do Apocalipse. Por exemplo, solta para mim, Lu, olha para a gente ter uma consciência melhor, olha só. Existe um abismo temporal, um abismo cultural, um abismo sócio, político, geográfico, idiomático, econômico, religioso. Então, assim, há uma distância enorme, é muita coisa. Não sei se os irmãos conseguem compreender. Não é assim, a gente pegar, sentar e vamos ler o Apocalipse. Não é fácil. E, além do mais, o Apocalipse é um texto altamente simbólico. Então, há um nível de dificuldade muito grande. Então, entender, meus irmãos, o cenário por completo é impossível. O que nós podemos fazer é um esforço para poder ter minimamente a compreensão. Então, por mais que a gente faça pesquisas, por mais que a gente tente entrar um pouco na história, tentar entender o que está acontecendo ali naquele contexto, naquele tempo, mas não é fácil. Eu estava lendo esses dias um texto na língua portuguesa, viu, professora Tamir, um texto do século XVII. Gente, não dá para entender. Não dá para entender. Você pega um texto do século XVIII na língua portuguesa, é muito difícil. A forma, a construção textual, as palavras que são usadas, é muito difícil. Nós estamos falando da língua portuguesa, aqui no Brasil. É difícil. Então, imagine os irmãos tratando desse gap, desse abismo de 2000 anos, numa outra cultura, lá no Oriente, um outro povo, um entendimento totalmente complexo, totalmente distinto daquilo que nós entendemos. Então, não é fácil. Existem realmente todos esses abismos, né? Toda essa diferença textual, de costume. Não é fácil, é outra cabeça, é outra visão, não tem jeito. Nós temos que tentar compreender de uma forma mínima. Isso vai nos ajudar, mas ter uma compreensão exata, completa, nós não vamos conseguir. E aí, não é apenas o Apocalipse. Quando eu estava meditando hoje de manhã, aqui nesses 3 primeiros versículos, me veio à mente que quando nós vamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus, a própria Bíblia Sagrada, como nos ajuda muito se a gente puder ler o texto sagrado e tentando compreender o que está acontecendo ali, né, nos autores bíblicos. Nós falamos de Tessalonicenses, que Paulo fala da volta do Senhor Jesus. Os irmãos já devem ter tido algum tipo de discussão sobre esse assunto. Paulo fala daqueles que dormem no Senhor. Já ouviu falar sobre isso ou não? Paulo fala daqueles que dormem no Senhor. E aí você vai encontrar alguns grupos que pegam esse dormem no Senhor de uma forma literal, né? E aí, olha só, é uma dificuldade que nós podemos ter se nós não procurarmos entender qual é o significado e tentar fazer uma amarração hermenêutica para poder extrair o que a Bíblia realmente quer dizer com isso. Porque é o seguinte, o mesmo Paulo que fala aqueles que dormem no Senhor, é o Paulo que fala assim, eu anseio logo partir e estar com Cristo. E aí? Será que Paulo está louco? Ele fala, dorme no Senhor? Ou é possível partir e estar logo com Cristo?
Obviamente que quando nós olhamos para a questão de nós estarmos já após a morte, a Bíblia ela nos dá indícios muito claros de que aquele que morre em Cristo já estará com Cristo de forma definitiva. Aqui, olha, Paulo ele vai dizer, em Filipenses capítulo 1, 23, tem o desejo de partir e estar com quem? Com Cristo. Está com Cristo. Mas aí ele vai em Tessalonicenses, ele fala em Tessalonicenses aqueles que dormem. Nós já citamos em Daniel, capítulo 2, quero trazer a memória para os irmãos aqui, que lá em Daniel nós temos essa expressão simbólica, o corpo que dorme, Daniel 12, 2, o corpo que dorme no pó da terra. O corpo dorme. Mas aquele que está em Cristo, a sua alma já desfruta da presença do Senhor. Nós não temos isso somente em o apóstolo Paulo falando, mas, por exemplo, Jesus, quando ele fala do rico e do Lázaro, os irmãos conhecem muito bem essa história. Lázaro está dormindo ou está na presença do Senhor? O que é que os irmãos acham? Está na presença do Senhor. Inclusive, aí vai de novo a gente tentar entender o contexto ali, né? Quando Jesus fala que Lázaro está com o Senhor, ele usa a expressão que Lázaro está no seio de Abraão. Então, olha só, eu e você, brasileiros que somos, se nós não tivermos uma compreensão mínima do entendimento judaico, qual o significado do seio de Abraão, a gente vai fazer uma baita de uma confusão. O seio de Abraão, para qualquer judeu, para qualquer israelita, o seio de Abraão é o céu. É a presença gloriosa de Deus, é uma expressão, né, idiomática, judaica. Então, percebe, irmãos, eu estou dando aqui esses exemplos para a gente poder ter um entendimento mínimo de quando a gente se prontifica a ler o texto da palavra de Deus, a gente poder compreender o que nós estamos lendo, qual é o significado. Então, no gênero apocalíptico, e um detalhe aqui, quando se fala de gênero apocalíptico é gênero judaico. Né? São autores judeus. Então, quando a gente fala do gênero apocalíptico, você tem toda uma expressão que nós estamos entrando no Apocalipse, a gente tem que entender. O número 7, por exemplo, é perfeição. Estudamos o Daniel, chifre. Chifre não é coisa do diabo, chifre é poder. Chifre é poder. Na literatura apocalíptica, o mar é o mal. Então, são coisas para a gente... Então, quando fala assim, ó, que não vai ter um mar na nova terra, não é um mar de água. Esse mar que não vai ter é o domínio do mal, é o choro, a tristeza, a enfermidade. Entende? Então, assim, a gente poder compreender de uma forma mínima o significado, isso vai nos ajudar bastante, meus irmãos, porque senão nós vamos fazer uma confusão. As pessoas fazem uma confusão muito grande. Quer ver uma coisa que as pessoas fazem confusão? Quando... Acho que eu até coloquei aí... Entender, né? Todo esse cenário temporal, cultural, sociopolítico, geográfico, idiomático. Quando eu falo geográfico, tá aí, ó. Esse abismo geográfico, por exemplo, lá em Marcos capítulo 11, versículo 12 a 26, fala da fé que lança um monte no mar. Você pode transportar um monte. Alguém aqui já orou para o monte mudar de lugar? Tem alguém aqui? Capaz, né? Capaz, porque a gente fala, não, olha, se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, sai, muda. Mas você percebe, olha, o problema de nós não fazermos a leitura correta, porque, na verdade, o que está acontecendo ali é o problema de Israel. Se você abrir ali em Marcos capítulo 11, o problema ali é da religião judaica.
Porque Jesus, ele está saindo com seus discípulos, ele está saindo lá de Betânia, aí ele passa e vê o quê? A figueira estéril. A figueira estéril representa quem? Alguém se arrisca? Israel. Israel, que deveria dar fruto e não dá fruto. Né? Aí Jesus passa pela figueira, a figueira está estéril, ele amaldiçoa a figueira, lembram disso? Aí ele vai para Jerusalém, chega lá em Jerusalém, o que ele faz? Expulsa os cambistas. Da onde? Do templo. Atenção, irmão, isso é importante. Ele expulsa os cambistas do templo. Quer dizer, está uma contaminação. A casa do Senhor, que deveria ser a casa da oração, está totalmente contaminada. Aí o Senhor, ele sai do templo, volta para Betânia novamente, para a casa de Lázaro, Marta e Maria. Quando ele retorna para Jerusalém, a figueira que ele amaldiçoou está como? Seca. Aí os apóstolos, os discípulos ficam, perplexos, né? Falando, não é que está seca mesmo? Aí Jesus fala, então, vocês estão assustados por causa disso? Se tiver fé, tamanho do grão de mostarda, direis a esse monte, sai desse lugar e se lança no mar, e ele vai acontecer isso. Que monte? Não é qualquer monte. Por isso, você ter a compreensão, o significado geográfico faz toda a diferença. Por quê? Quem está ali, quem caminha ali em Betânia, sabe muito bem que Betânia é um lugar, é uma baixada, é um bairro de Jerusalém. E um monte é o Monte Moriá, é o monte do templo. A pegada, a briga ali é com Israel. Entendeu? É com a religião judaica, é com os fariseus, os escribas, os religiosos. E dito e feito, aquele templo realmente vai sair. Né? Vai cair. Se disser esse monte, é mais ou menos assim, nós estamos aqui no monte, aqui, o templo aqui do Estoril. Para quem está lá embaixo na linha do trem, olha aqui para cima. Então, há um significado geográfico, não é dizer para um monte, isso aí não é isso. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus e você faz uma pesquisa mais profunda do entendimento, qual o significado, você consegue extrair de uma forma muito melhor o entendimento e saber realmente aquilo que Deus está querendo ensinar para nós, aquilo que o Senhor quer dizer para nós. Então, isso é muito importante. Quando a gente entra aqui no Apocalipse, a dificuldade é muito maior ainda. Então, a gente poder entender isso aqui, meus irmãos, é muito importante e vai nos ajudar bastante. Se a gente não tiver um mínimo do entendimento textual, geográfico, teológico, cultural, não é? As expressões idiomáticas, a gente vai bater cabeça, a gente vai sair mandando um monte mudar de lugar. Sai, monte, eu tenho fé, tá, muda, monte. Não é isso. Temos que ter uma compreensão melhor aqui para a gente poder estar melhor fundamentado na palavra do Senhor. Tá bom, gente? Então vamos lá, olha, um detalhe importante aqui que eu queria ter comentado no nosso último encontro, na semana retrasada, eu até falei por cima, mas eu quero enfatizar aqui, irmãos, é que nós citamos aqueles vários documentos apocalípticos. Lembra que nós citamos aqui, os irmãos lembram disso ou não? Nós citamos vários livros, 1 Esdras, 2 Esdras, lembram disso ou não? Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Pedro, de Paulo e tudo mais. Uma coisa que é muito importante, que eu esqueci de falar, se eu falei por cima, é que o contexto desses livros, desses materiais escatológicos, é sempre aquela luta do bem contra o mal, e a vitória do povo de Deus, se liga nisso, está atrelada à lei. Então, atenção, aqueles diversos livros apocalípticos que nós citamos nos nossos encontros anteriores, a vitória do povo de Deus está atrelada ao cumprimento da lei. Somente no Apocalipse de João é que a salvação do povo de Deus
está submetida à confissão de que Jesus é o Senhor. É o Apocalipse bíblico do Novo Testamento, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, ou seja, entregando o coração a Jesus, submetendo a Ele, adesão a Ele, a fé entregue por inteiro a Jesus Cristo. Somente o Apocalipse de João é que nós temos essa compreensão de que a salvação, portanto, é somente pela graça em Cristo Jesus, a fé em Cristo Jesus, pela graça. E é isso mesmo, não é isso? Porque a palavra de Deus ela é uníssona, ela é perfeita, e assim como os evangelhos nos ensinam, assim como as cartas apostólicas também nos ensinam, o Apocalipse também vai nos ensinar da mesma forma, né? De que a salvação da nossa alma, ela está atrelada única e exclusivamente a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E não, nossa salvação não está atrelada às obras, não são as obras. Nós vamos prestar conta das nossas obras. Mas conforme diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, as nossas obras vão definir o galardão, não a salvação. 1 Coríntios capítulo 3, 12, 15, lê lá depois na tua Bíblia. As obras prestaremos conta para definir o galardão, não a salvação. A salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. Então, voltando, meus irmãos, bem-aventurados, felizes são as pessoas que leem e ouvem as palavras da profecia. Não só leem, mas ouvem. E não só leem, não só ouvem, mas guardam as palavras da profecia, ou seja, as coisas que estão escritas ali. Dá uma olhadinha na tua Bíblia no verso 4. No verso 4, a ordem é para que a carta seja enviada para as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, imagine os irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Quantas cartas foram escritas? Uma carta ou 7 cartas? Foi escrito uma carta, irmãos. Uma carta. E a carta ela deveria ser enviada para as 7 igrejas. E veja, não é no formato de brochura, é rolo. Vocês estão achando o quê, gente? Vocês estão achando que lá era século XXI, faz várias cópias. Não é assim não, é difícil, entendeu? Ainda mais o João está preso numa ilha lá, ou está retido lá, você conseguir lá o papiro, um material caríssimo, não é simples. Então, foi escrito uma carta e enviada para 7 igrejas. Agora, veja só, uma coisa para a gente pensar. O texto, a Bíblia não fala como que esse rolo saiu da ilha de Patmos. O fato é que saiu, né? E aí a gente fica pensando assim, são 7 igrejas, irmãos. E era para bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda as palavras da profecia. A gente fica imaginando esse rolo saiu da ilha de Patmos, deve ter chegado na principal cidade, a primeira. Qual foi a primeira? Éfeso. Deve ter chegado lá em Éfeso. Aí o líder pegou, desenrolou o rolo, se liga nisso, desenrolou o rolo e leu diante da congregação. Depois que leu, enrolou e mandou depois lá para o segundo lugar, a segunda cidade. E o pessoal tudo ali, Esmirna, o pessoal tudo prestando atenção, porque, gente, era uma oportunidade única. Única. É diferente do nosso tempo aqui, você lê, ouve, você assiste depois, você tem na tua casa. Aqueles irmãos iriam ouvir a leitura daquele material. O último apóstolo do Senhor que estava vivo, último, João,
última carta, o último documento dele. Então, eu fico imaginando, a atenção deveria ser total. As coisas do cotidiano ficavam lá para fora, ninguém pensava em conta para pagar, problema que tem que resolver com mamãe. Não. Era um momento único, era tudo. Bem-aventurado aqueles que ouvem e obedecem as palavras do livro, da profecia. Era a última oportunidade, única oportunidade de ler, de ouvir aquelas palavras. E eles deveriam ficar muito atentos a tudo que estava escrito ali. E aí você observa, no verso 3 está dizendo, bem-aventurado. Eu falei semana passada do número 7, retrasada, melhor dizendo. Os irmãos lembram que eu falei do número 7? Que você encontra sistematicamente, atenção a isso, sistematicamente o número 7 no texto do Apocalipse. Por exemplo, esse bem-aventurado, sabe quantas vezes nós encontramos o bem-aventurado no livro do Apocalipse? Você encontra 7 vezes ao longo da carta toda. Eu até coloquei aí, para você vasculhar depois. Está lá. Você vai encontrar 7 vezes o termo bem-aventurado. Agora, olha só um ouvinte muito atento é que poderia perceber que o termo bem-aventurado estava sendo citado 7 vezes. Aquele que estiver lá distraído não ia perceber. Só quem estivesse muito atento. Eu acho que tem um slide aí. O número 7 aparece, meus irmãos, nesse livro 54 vezes. 54 vezes. O ouvinte distraído ele não iria conseguir perceber, ele ia perder o padrão, que é uma coisa fantástica, é uma coisa maravilhosa, é coisa divina. João, ele usou de um padrão, porque o 7 aponta para a perfeição, não é? Veja, ele não fala bem-aventurado 6 vezes. Ele não usa bem-aventurado 8 vezes. Ele usa 7 vezes. É o padrão. É o número da perfeição. Se você pesquisar, você vai perceber, meu irmão, minha irmã, que 7 vezes ele faz a menção do tempo breve que acontecerá. 7 vezes. Perfeitamente vai acontecer. No verso 1, já tem a primeira vez. Palavra de Deus, 7 vezes. Começa no verso 3. Bem-aventurado que ouve a palavra de Deus, e assim por diante. O Todo-Poderoso, observe no teu verso 8 na tua Bíblia aí. Verso 8, o Todo-Poderoso, você vai encontrar 7 vezes João citando o Todo-Poderoso. Ele é perfeccionista. João é perfeccionista. Ele usa esse padrão, ele amarra o livro inteiro dessa forma. O número 7 é um número central nesse documento divino, nesse documento celestial. 7 vezes. Eu acho que eu vou ter que colocar, Lu, eu coloquei última vez, nosso encontro, eu coloquei esse quadro que mostra, esse gráfico, que o livro, ele pode estar escrito em 7 sessões. Observe aí. 7 blocos. Por quê? Nós citamos, um erro seria nós lermos o Apocalipse de forma cronológica, de uma forma continuada, linear. Eu já li assim, você provavelmente já leu assim, só que se você lê o livro assim, você vai ter a impressão que as coisas não batem, você vai ter a impressão assim, que tem umas 5, 6 guerras. Você vai ter a impressão que Jesus volta realmente umas 5, 6, 7 vezes. Volta 5, 6, 7 vezes, está voltando toda hora. Por quê? Aquele que é o leitor mais atento, ele vai perceber que há esse padrão aqui. Então, a gente lê de uma forma linear, as coisas talvez não batam. Um outro erro também seria nós nos debruçarmos no livro do Apocalipse, meus irmãos, e tentar enxergar o livro preso na ótica, naquelas escolas que nós falamos no último encontro, a escola preterista. Lembram disso ou não? A escola futurista.
histórica ou idealista. Lembra também? Né? Comentamos isso daí. Um detalhe que eu fiquei de trazer, que eu não coloquei para a semana que a gente conversou, foi a escola histórica. Nessa escola, nessa visão histórica, as 7 igrejas do Apocalipse representam, ouça isso aqui, cada tempo, cada pedaço de tempo da igreja, ou seja, ao longo de 2000 anos. Está lá, está lá. Está lá. Eu trouxe certinho aqui a divisão para quem está querendo anotar certinho. Aqueles que defendem a escola histórica, olha aí, não estou falando que é isso agora, hein? Estou falando daqueles que defendem essa visão, se apega dessa forma aí. Então, eles vão dizer que Éfeso é a igreja apostólica, é uma igreja fervorosa. Esmirna é uma igreja pós-apostólica, aquela igreja perseguida. Pérgamo já é uma igreja, né, pós-Constantino, é uma igreja que seria uma igreja mundana. Tiatira é a igreja da Idade Média. Sardes é a igreja do período da Reforma. Filadélfia é a igreja dos grandes avivamentos, pós-reforma, século XVII, século XVIII. A igreja de Laodiceia é a igreja atual. A igreja abastada, uma igreja apóstata, uma igreja que não padece de nada, tem tudo de forma farta e que não valoriza as coisas de Deus. Só que é o seguinte, na verdade, não há assim, nenhuma indicação de que essas 7 igrejas do Apocalipse, meus irmãos, vou repetir aqui, não há nenhum indício de que as 7 igrejas do Apocalipse representam 7 períodos sucessivos da história da igreja. Né? Aliás, até aqueles que defendem essa visão já caem em contradição, já perceber que não... Porque é o seguinte, o Apocalipse é para a igreja toda e para todo o tempo. Né? Imagina, você pegar lá, Éfeso é só para aquele período da igreja apostólica. E aí a outra, por esse período, a coisa não encaixa, não dá certo. E também não dá para nós nos apegarmos a nenhuma dessas escolas e falar, não, é isso, é futurista, é preterista. Na verdade, nós temos que fazer a análise, nos debruçarmos em oração para que o Senhor nos ajude a compreender, né, o significado realmente do Apocalipse. Eu trouxe aqui uma frase do Dr. Martin Lloyd Jones, grande pregador da palavra de Deus, ele falando a esse respeito. Ele disse o seguinte: a igreja faz parte do reino. Já estamos no reino. Não é correto relegar o reino ou transferi-lo para o futuro. O reino de Deus já se acha presente. E o reino de Deus está vindo. Está ainda por vir de forma visível, externa, mas já está aqui. O reino de Deus está onde Cristo reina. E ele reina sobre toda a igreja, seu povo. Ele reina na igreja, a verdadeira igreja, a igreja invisível, a igreja espiritual e a igreja atemporal. Sensacional, né? É isso, é o já e o ainda não, ele reina, nós esperamos a volta, a vinda do Senhor, o reino em definitivo que será estabelecido. O Dr. Simon Kistemaker, ele defende, ele é o grande defensor dessa visão do Apocalipse, apresentando o mesmo evento em 7 diferentes aspectos. Ok? A leitura do Apocalipse sendo colocada em 7 partes divididas, com marcas claras de divisão. Então, eu até trouxe aqui, ou seja, de ângulos diferentes. Como que seria, na visão do Dr. Kistemaker? Ele diz o seguinte, ele fala o seguinte, olha aqui, por exemplo, quando vai se falar de juízo final, ou da vinda do Senhor Jesus, você vai encontrar
7 referências de uma forma muito clara sobre o juízo final e a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a história sendo contada, sendo recontada. Eu falei agora há pouco, se isso não tiver, porque você vai encontrar o juízo final e a vinda do Senhor Jesus em 7 partes dentro do Apocalipse. Se você não entender dessa forma, conforme eu comentei agora há pouco, vai ficar parecendo o seguinte, que Jesus está voltando várias vezes. Em que você tem várias batalhas acontecendo. E aí a marca melhor seria o seguinte, a divisão seria assim. Põe para mim aí, Lu, olha lá. Olha lá, primeira divisão do Apocalipse, 7 divisões. Capítulo 1 ao capítulo 3. Os 3 primeiros capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Nós temos ali os 7 candeeiros de ouro e as 7 cartas de Jesus às 7 igrejas. Então, a gente vai perceber que é a vida da igreja na terra, a igreja que deve ser santa, a igreja que deve suportar as tribulações, e que Jesus ele está no comando, no meio dessa igreja. Portanto, há uma mensagem muito clara do capítulo 1, 2 e 3, sede santo, porque eu sou santo. O controle da igreja está nas mãos do Senhor. Ele controla todas as coisas. Entre o capítulo 1 e o capítulo 3, você percebe que Jesus morre, Jesus ele ressuscita, ele vai voltar, a sua morte e a sua ressurreição inaugura a nova era cristã, que é a morte e a ressurreição de Jesus, inaugura a era messiânica, ou seja, o reino foi inaugurado e nós aguardamos a segunda vinda do nosso Senhor, que será o término dessa era. Então, um primeiro bloco, nós poderíamos entender, é do capítulo 1 até o capítulo 3. Segundo bloco, meus irmãos, capítulo 4 ao capítulo 7, nós vamos ter, nesse segundo bloco, os 7 selos. Qual o enfoque desses 7 selos? Jesus, ele subiu aos céus e ele capacitou a igreja a pregar o evangelho. E ele avisa, entre os capítulos 4 e capítulo 7, que haverá perseguição. E haverá tribulação e morte. Então nós temos, nesse segundo bloco, a vinda do Senhor Jesus de uma forma muito clara. No capítulo 6, verso 16, e no capítulo 7, 9 a 17, Jesus volta. Nesse segundo bloco. E os ímpios ficam desesperados, porque vão ter que prestar conta ao Senhor nesse segundo bloco. Terceiro bloco, capítulo 11, 8 ao 11. Nós temos ali, de novo, olha o número 7. 7 anjos, 7 trombetas, a ira do Senhor sendo manifestada nesse mundo perverso, nesse mundo cruel, nesse mundo de pecado. É uma igreja que sofre, é uma igreja que padece, é uma igreja que morre, mas Deus não abandona o seu povo. Deus, ele não está ausente. A justiça do Senhor prevalecerá, a igreja será vingada, a igreja será protegida, vitoriosa. Mas antes da punição final, o Senhor ele sempre dá uma chance de arrependimento. E nós vimos isso de uma forma muito clara entre os capítulos 8 e o capítulo 11. Outro bloco, capítulo 12 ao 14. O que nós encontramos ali, igreja? 7 vozes celestes. 7 vozes celestes. Há uma batalha espiritual entre o capítulo 12 e 14. Por trás de tudo, tem uma batalha acontecendo. A batalha do dragão, da besta contra a mulher e o filho, que representa a igreja de Jesus. E aí nós encontramos no capítulo 12 ao 14 o pronunciamento das 7 vozes de Deus. São 7 vozes de Deus, ou seja, são 7 perfeitos pronunciamentos do Senhor. Que nós encontramos entre o 12 e o 14. Essa batalha gigantesca, o dragão, a besta, o falso profeta. Temos a cena do juízo final, no capítulo 14, verso 8. Caiu a grande Babilônia, a grande meretriz. Ela cai no capítulo 14. Penúltimo bloco, capítulos 15 e 16. O que nós encontramos ali? Os 7 anjos
E as 7 taças da cólera de Deus. Deus vai derramar a sua ira sobre o mundo. Perceba que no capítulo 8 a 11 é uma demonstração parcial da ira de Deus. Vou repetir, capítulo 8 a 11 que nós passamos é uma manifestação parcial. Agora, capítulo 15 a 16 é a ira plena do Senhor contra a rebeldia, contra a teimosia. É uma espantosa visão do juízo final que nós temos nesse bloco, nesse antepenúltimo bloco. Penúltimo bloco, 17 e 19. Nós temos ali 7 visões de julgamento. Vi e ouvi. É uma visão que João vai tendo 7 vezes a destruição da Babilônia, do anticristo, da besta, do dragão, da grande meretriz, o falso profeta, a igreja de Jesus sendo revelada como a esposa do Cristo. No capítulo 19, versículo 11 a 21, a gloriosa vinda do Senhor. E a última sessão são as 7 visões da consumação, começando com vi. João, ele fala 7 vezes, vi, 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 vi. 20 a 22, vi novo céu, vi nova terra, vi o novo reino, vi os santos do Senhor se encontrando no reinado perfeito de Deus. Não é um milênio, não é um milênio, mas já é o novo céu e a nova terra. Então, meus irmãos, veja só, a mesma história sendo contada 7 vezes e recontada. E claro que as novas informações vão sendo acrescentadas, novos pontos vão aderindo à história, vão sendo conduzidos à história, até a gente ter o quadro completo, a imagem completa, a obra acabada. Né? Em cada sessão tem um ponto a mais que vai sendo introduzido. E, meus irmãos, na verdade, olhando para esse aspecto, tem tudo a ver, que os irmãos vão entender agora, principalmente os seminaristas aí, quem fez teologia sabe muito bem. Os judeus, o povo de Israel, o hebraísmo, usa muito do texto paralelo como uma forma de fixação da história. Então, eu peguei aqui, eu trouxe alguns versículos que a gente vai perceber que é uma forma do judeu contar a história. Ele conta, daí ele reconta usando palavras sinônimas, palavras semelhantes, como uma forma de afixar aquilo que está sendo transmitido. Então, por exemplo, põe para mim, Salmo 120, verso 2. Olha que coisa interessante. Tem vários textos, vários. Coloquei só 3 para a gente pegar aqui. Olha lá. Diz assim: salva-me, Senhor, dos lábios mentirosos e das línguas enganosas. Percebe? Percebe ou não percebe? Tem frases sinônimas. É a mesma coisa, uma forma de chegar e reforçar. Salmo 18, 4 e 5. Olha que coisa interessante. Diz assim: as cordas da morte me enredaram. As torrentes de destruição me subjugaram. As cordas da sepultura me enrolaram ao meu redor, se enrolaram ao meu redor. As armadilhas da morte me confrontaram. Percebeu? Em 2 versículos. Você tem várias frases sinônimas que o autor está querendo mostrar. Qual é a situação? Qual é o cenário que ele está atravessando? Por último, aqui eu coloquei o Salmo 15, verso 1, diz assim, amo esse salmo, diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Daí ele diz: quem há de morar no teu santo monte? Coisa linda. É o tabernáculo, é o santo monte do Senhor. A intenção é a mesma. Então, você percebe que os judeus eles têm esse costume de contar e recontar a mesma história, usando ângulos diferentes, óticas diferentes. O próprio Senhor Jesus, quando você chega ali em Lucas capítulo 15,
Você tem lá a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho perdido. O que é isso? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Jesus está querendo transmitir a mesma mensagem, usando formas diferentes. É a mensagem da graça. Formas diferentes de contar a mesma história, a história da graça do Senhor. É assim, meus irmãos. Então, o Apocalipse é isso. A mesma história sendo contada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, ângulos diferentes, desde a primeira vinda do nosso Senhor até a segunda vinda definitiva do nosso Senhor. E João, ele vai contando, e a mensagem é a mensagem de consolo. Não desanimem, permaneçam, sejam fiéis. O reino do mal, o reino de César está por cair. E o reino do Rei dos Reis irá subjugar todos os reinos desse mundo. Então, perseverem, perseverem. Essa é a mensagem. Amém, irmãos?